Chegamos em julho, metade do ano já se foi, 6 meses, e vim aqui fazer o meu review de livros lidos neste primeiro semestre. A minha meta do ano são 30 livros de literatura de modo geral e 6 livros de que eu chamo de livros técnicos, né, que aí envolve um pouco mais de comportamento humano, de livros de estudo, né, de comportamento, consultoria, enfim, nessa vertente. Até o dado momento, eu já li 20 livros de literatura e acredito que 2 ou 3 técnicos, tá? Mas vou passar por todos eles rapidamente. E se você quiser saber mais profundamente sobre algum, aí você me manda, coloca aqui nos comentários, tipo, Thaís, queria saber mais sobre tal livro, que eu posso até pensar em trazer uma resenha um pouco maior para vocês, tá? Esse perfil não é um perfil de literatura, mas a literatura envolve a minha vida, então por isso que eu resolvi trazer este apanhado aqui, né, desses primeiros 6 meses. Eu comecei o ano, a maioria dos meus livros são lidos no Kindle, tá? E eu não consegui acessar meu Scoob, então vou fazer pelo que eu lembrar daqui. O primeiro livro que eu li no ano foi Solitária, e ele foi do Clube do Livro, do Felipe Neto, cujo qual eu faço parte. Eu gostei muito desse livro. Ele é bem curto, ele é rápido de ler, mas ele é muito intenso, né? Então ele retrata a solitária, né? O quartinho de despejo de um apartamento chique e retrata a vida de duas gerações, né? Da filha e da empregada doméstica desse casal, dessa casa. E para mim foi muito tocante, foi muito emocionante ler esse livro, porque minha avó era empregada doméstica, a minha mãe acompanhava a minha avó nas casas, e de algumas histórias que minha mãe narrava, eu consegui, tipo, identificar um pouco delas ali. E ver, né, e ter mais dimensão do quão guerreiras que as duas foram para dar todo o conforto que eu tenho hoje, né, para chegar até em mim de uma forma muito melhor. É um livro excelente, é surpreendente, fala muito sobre essa como que é a vida dentro da casa, como que é essa relação patrão-empregado, como que elas sobrevivem a essa relação patrão-empregado, o que resulta disso e até da reconstrução da relação de mãe e filha ali. É um livro muito interessante, muito potente mesmo, vale muito a pena ler. O segundo já foi Verity. Este eu catei só porque eu queria conhecer a escrita da Colleen Hoover. Então catei Verity. Foi um livro que eu gostei muito também, apesar dele ser meio clichê assim na escrita, né? Tem muitas cenas hot, o que me incomodou um pouco, porque muitas delas eram extremamente necessárias. E no próprio livro a personagem fala, né? Tipo, que basicamente a personagem ela encontra os manuscritos de uma escritora onde ela retrata a vida dela, né, uma bibliografia ali. Nessa bibliografia tem muitas cenas eróticas e a própria personagem fala, tipo, meu, tem muita cena erótica nesse livro. E além dessas cenas retratadas no manuscrito, a gente ainda tem mais algumas, que é vivendo a personagem, né, Gente, eu não lembro o nome de ninguém, me perdoem. Mas, enfim, da personagem com o marido dessa escritora. E eu fiquei tipo, meu, tem muita cena hot, mas a premissa é interessante do livro, tá? Então, basicamente, é uma escritora que é contratada para ser escritora, uma ghostwriter de outra escritora que sofreu um acidente e tá incapacitada, né? Tá em coma, não sei se é induzido, mas enfim, tá em coma. Só que ela precisa terminar uma série de livros e aí ela vai para casa dessa escritora com o marido e o filho para entender como funciona, ver os outros manuscritos, ver o que essa escritora já tinha preparado para essa série de livros, para então dar continuidade. E ocorre ali, enfim, pequenos terrores, é, que você fica muito angustiado, você quer saber o que está acontecendo, se é verdade, se ela está alucinando, se ela não está alucinando, quem que é o vilão da história, enfim. Mas você termina, já dou spoiler, sem saber quem que é o real vilão da história ali. O terceiro livro foi A Estranha Sally Diamond. E esse livro eu gostei muito, muito mesmo. Foi recomendação do Paulo Hatz. Eu li por causa, né, do Paulo Hatz. E, meu, curti pra caramba. Dá
dá-se a entender, ela não tem um diagnóstico, mas dá-se a entender de que, além de todos os traumas que a Liz passou, ela deve ter alguma condição autista ali, porque ela é uma mulher extremamente literal e que não tem relações sociais muito bem construídas. E o livro começa com o falecimento do pai dela e com como ela decide lidar com o falecimento dele, que é fazendo exatamente o que ele tinha dito para ela fazer. Só que, enfim, ele disse na brincadeira, ela levou a sério e acabou virando a vida dela de cabeça para baixo, né? Tanto de estar sozinha, quanto o que aconteceu em si. E aí a gente começa a acompanhar a Sally reconstruindo, construindo relações e de como que tudo isso funciona para ela na cabeça dela, dessas novas relações, como elas são construídas. E o final eu fiquei um pouco chateada com o final, mas enfim, é compreensível também, porque ela passou mais de 30 anos ali vivendo de uma certa forma, e não é em 2 anos que iria mudar completamente isso. Eu recomendo muitíssimo a leitura desse livro, tá? O próximo é Consultoria de Imagem em Destaque. Esse já é um livro um pouco mais técnico. É a reunião de vários trabalhos, várias monografias, digamos assim, que falam sobre a consultoria de imagem. É interessante para te introduzir ao assunto, né, de que cada monografia fala ali, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco chateada, porque são monografias de pós-graduação que eu achei muito rasas, muito básicas, muito iniciante, assim, sabe? Por uma monografia de pós, eu esperava mais conteúdos ali, e não tanto, não algo tão introdutório quanto a reunião dos artigos acadêmicos que tem neste. Mas, enfim, vale a pena para você ver as várias vertentes da consultoria e possibilidades e novidades, né? É interessante. Próximo foi A Cabeça do Santo. Esse também foi do Clube do Livro, FN. Esse é o de fevereiro. Eu achei muito interessante, eu gostei, eu acho que, na minha opinião, né, como leitora, a Socorro ela lidou com temáticas muito perigosas até, que é a religião no Brasil, religião católica, né, também. Mas é muito legal, é muito engraçado, é interessante, os personagens se desenvolvem muito bem, a gente vê, começa com uma coisa meio louca, né, tem uma coisa de fantasia, então o rapaz, ele perde a mãe falece, e ele vai para uma cidade no interior de Fortaleza para encontrar o pai, só que ele não vai para encontrar o pai para viver com o pai, ele vai para se vingar do pai que abandonou a mãe grávida. No meio da história, ele só tem um nome, um endereço e o nome da avó, ele acaba batendo na casa da avó, a avó manda ele ir dormir na cabeça desse santo e voltar dali a um tempo para eles conversarem. Ele vai para a cabeça do santo, que lá era um lugar onde ele poderia descansar, e ele começa a ouvir as rezas das mulheres para Santo Antônio. E aí, enfim, vira um fundúncio na cidade, né? Porque ele começa a se aproveitar disso. Ele mais um outro rapaz que aparece na história que se torna amigo dele, enfim, eles começam a tirar proveito dessa história, a realizar pequenos milagres em nome do santo, a casar as pessoas, né? Realmente casar, vira uma comoção na cidade. E no fim ele sai fugido porque o prefeito tinha outros planos para a cidade ali, ele estava atrapalhando, ele acaba saindo fugido, reencontra o pai, tem um momento de semi-perdão ali, né, porque ele entende a história, ele conhece a história, o lado do pai também, e enfim, maravilhoso, é engraçado, é interessante, tem uma premissa muito peculiar, recomendo. E depois que eu terminei esse livro, eu fui ler o outro livro da Socorro, que é o Oração para Desaparecer, que também trata de temas religiosos. Esse aqui eu achei fantástico. Eu fiquei com muitas dúvidas, muitas perguntas, mas acho que é mais por conta da minha forma de pensar e de ver o mundo que eu quero respostas para tudo e todos. Onde a personagem ela renasce
em outro local. Ela é brasileira e ela renasce em Portugal, sem lembranças do seu passado, e vive uma outra vida lá, até o momento que ela recobra as memórias dela e volta para o Brasil para ver o, a vida dela, quem ela deixou para trás, enfim. Só que muitos anos, então ela volta para o Brasil, tipo assim, com 20 e poucos anos, só que ela já tinha falecido, né, desaparecido há uns 40 anos da cidade, né? Então, tipo assim, tudo mudou. Então, esse fluxo temporal me confundiu um pouco. Eu fiquei pensando, tipo, como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu, enfim, mas é tudo muito bem. Essa oração de desaparecer, ela é explicada, faz parte da religião que essa personagem fazia parte, enfim. É um livro muito interessante, mas eu achei que ficou esse pequeno gap do porquê todo esse salto no tempo se ela só foi enterrada e desenterrada, entendeu? Entre aspas, assim. Depois, eu já li o livro Empate, do. Ai, gente, não consigo ler. Vinícius. Vinícius Neves Mariano. Esse também foi para conhecer a escrita do escritor, que seria do Clube do Livro FN do mês de março. A história se passa basicamente no estádio de futebol do Maracanã, em 1950 e pouco, quando foi a Copa, uma das Copas que teve aqui no Brasil, né? E a personagem principal, ela tem raiva do futebol brasileiro, tem raiva da nação brasileira, e ele está torcendo para que o Brasil perca, para ele se vingar, porque ele foi para a guerra, né, para a Segunda Guerra Mundial, acabou se machucando lá e ele entende que isso é culpa do Brasil. E como uma forma de vingança, se o Brasil perde a Copa, ele vai se sentir vingado. Ele acaba caindo das arquibancadas ali e encontra com uma outra personagem que é super fã e estava torcendo para o Brasil ganhar. E eles têm todo esse diálogo e essa complexidade, né? Essa duologia ali do torcendo para vencer, torcendo para perder, e as histórias de um e de outro, como que eles foram parar ali. Enfim, é um livro curtíssimo, mas muito interessante. Eu achei que fosse ser chato, porque envolve futebol e eu entendo bolhufas de futebol, mas não foi chato. E a personagem teve uma construção, um crescimento muito grande dentro dessas páginas que eu achei muito interessante e até levemente levou ao perdão ali do Brasil. Eu achei muito legal, vale a pena ler, tá? E aí o próximo foi Velhos Demais para Morrer, que assim, quero continuação. Só isso. Quero continuação e quero adaptação disso para cinema, série, enfim. É muito, muito, muito legal esse livro, tá? É do mesmo autor, do Vinícius Neves Mariano. Basicamente, é num futuro utópico onde as pessoas não podem ser velhas. Então, quando a pessoa atinge a idade de 60 anos, ela tem sua vida descontinuada, né? Ela precisa se candidatar ali para, né? Porque ela não faz mais parte da sociedade, começam a ser caçados, excluídos, renegados, porque essas pessoas não podem viver, só se pode viver até 60 anos. E aí a contagem de idade é a contagem regressiva. Então, quando a pessoa nasce, ela tem 60 anos restantes. E conforme ela vai envelhecendo, ela vai perdendo esses anos restantes. A história se passa em 3 linhas do tempo, então a gente acompanha um personagem que está próximo do final da sua linha do tempo, uma personagem que já passou da sua linha, né, dos seus 60 anos, e uma criança barra adolescente, tá? Então são essas 3 linhas do tempo que a gente tem ali. Uma está fugindo para sobreviver, é uma senhora de 60 e poucos anos ali, grávida, e ela está fugindo para sobreviver e ela encontra vários quilombos, né, de idosos e vai fazendo a vida dela até que essa criança nasça e ela decide ter essa criança e entregar para o governo criar e, né, acabar optando pela, né, dela para que essa criança sobreviva. A criança, ela está sendo treinada para ser uma caçadora de idosos
Então a gente acompanha, ele não tem nome, é chamado de perdigueiro, ficou muito na minha memória esse nome, de perdigueiro, ele é tratado como um cão de caça, que é o apelido dele de cão de caça, porque é o que ele faz, ele caça idosos. E o jovem, né, de uns 40 e poucos anos ali, ele já é uma pessoa super produtiva na sociedade, mas ele está começando a se questionar sobre isso, de que realmente, quando chegar aos 60, se ele realmente não é mais útil. E essas três linhas do tempo se cruzam de uma forma que para mim foi inesperado e muitíssimo interessante. E no final, enfim, você fica querendo mais, querendo saber o que aconteceu. Você quer uma revolução dos idosos contra os jovens, você quer que essa história mude. E eu fiquei muito, muito, muito interessada em ver isso acontecendo na televisão, sabe? De forma cinematográfica mesmo. Um livro muito interessante para isso. Próximo foi, deixa eu pegar que eu não lembro o nome, é Amanhecer na Colheita, porque sim, né? Fã de Jogos Vorazes. Ai, gente, assim, mais do mesmo? É mais do mesmo, né? Que é aquela formulazinha pronta de Jogos Vorazes, onde a gente tem o personagem principal, o jogo acontecendo, a luta pela sobrevivência, o ódio pela capital. É a mesma fórmula. Mas eu achei muito interessante. Esse era um livro que eu queria muito, muito mesmo. Esse e a versão do Pita são os dois livros que eu gostaria de ler. Porque foi a história do Haymitch, foram os jogos do Haymitch. E para mim foi muito interessante ver essa visão do Haymitch, porque trouxe explicações do lado alcoólatra dele, de como que ele age, principalmente com a Katniss, do cuidado todo que ele tem com a Katniss. E também porque a gente já começa a ver as especulações ali, o golpe contra a capital se desenvolver, tem a conexão, a apresentação de vários personagens que são muito importantes na saga, principalmente quando eles dão um golpe na capital ali, que eles já começam, já se cria essa conexão entre eles. Enfim, é um livro legal. Se você gosta de Jogos Vorazes, você vai gostar desse livro. É mais do mesmo? É mais do mesmo. Mas é interessante do lado de fã, porque é a visão do Haymitch e, enfim, eu gosto muito do Haymitch, eu queria muito ver essa visão dele. Depois, já partindo para o Clube do Livro de novo, foi o livro Puros, ou Puro, da Nara Vidal. Não dá para ler o nome porque a capa do livro é totalmente branca. E é um livro muito legal. Ele me fez questionar muito, principalmente sobre as questões de local de fala, mas que nas discussões do livro isso já foi desconstruído dentro de mim, porque é uma mulher branca falando sobre uma temática negra, né? E aí você fica naquela, tipo, mas pode, não pode? Como que isso funciona, né? Mas a Nara fez um trabalho muito bom, muito, até acredito até que é jornalístico, assim, sabe? De entender, de falar sobre essas vivências do povo negro logo após libertação, numa época onde estavam se falando sobre eugenia branca no país, no Brasil. E é um livro curto também, mas um livro muito profundo, com muitas nuances de fala-se sobre preconceito, fala-se sobre racismo, fala-se sobre capacitismo, enfim, tem muitas temáticas dentro desse livro que foram muito interessantes, sim, recomendo a leitura. O próximo, recomendação de Paulo Hax também, Tempo de Graça, Tempo de Dor, é um livro comprido, mas muito envolvente, te faz acreditar que essas personagens foram reais, que na verdade é uma bibliografia que a autora está contando, mas não é. Muitas vezes eu achei que fosse até meio que a história da Carmen Miranda, assim, sabe? Pode ter sido inspirada, eu realmente não sei dizer sobre, mas me lembra um pouco da história da Carmen Miranda, a ideia de que a cantora aqui do Rio de Janeiro que vai fazer sucesso fora, né? Enfim, é muito interessante. Eu fiquei com raiva, com ranço, ao mesmo tempo que eu estava muito envolvida com a história. Por quê? É uma relação de amizade muito tóxica. Já fique sabendo isso. Onde uma depende da outra, uma quer a outra só pra si e uma não quer ver a outra melhor do que ela mesma, sabe? É uma relação muito tóxica.
e elas acabam se depreciando de certa forma, e a personagem, né, a das Dores aqui, acaba se depreciando um pouco mais porque ela é a menina pobre adotada que vivia de favor na fazenda dos pais da Graça, da Maria das Graças, né, da Maria das Graças. Mas elas desenvolvem uma amizade, elas crescem juntas, elas fogem juntas, elas constroem a carreira juntas, e ela tá contando pós-falecimento da Graça, e você fica muito intrigada em saber como que aconteceu isso, e ela ainda carrega muita culpa desse relacionamento, e aí eu fiquei com muita raiva dela ter tanta culpa em relação dela com a Graça e do que aconteceu com ela, enfim, sendo que na verdade não tinha, na verdade as duas eram tóxicas uma com a outra, tá? Mas recomendo a leitura. O outro foi A Verdadeira Espiritualidade. Esse livro foi muito difícil para mim, a leitura, muito denso, muito carregada. É um livro interessante, ele me fez entender algumas visões cristãs que eu tinha, que não estavam tão erradas assim, outras que precisar repensar, mas é uma leitura muito densa, uma leitura muito com uma linguagem não tão coloquial, o que torna um pouco mais complicada a leitura, mas é interessante. É um livro que vale a pena reler, né? Quero reler daqui a algum tempo com uma cabeça, acho que talvez um pouco melhor, fazendo anotações, talvez na versão física ele flua melhor para mim também. Próximo foi Nihonjin, esse também do Clube do Livro, do Felipe Neto, de abril, né? Se eu não me engano. É interessante também, ele fala sobre a migração japonesa no Brasil e retrata basicamente, acho que 3 ou 4 gerações de japoneses, da mesma família, né, japonesa, aqui no Brasil. Então, do Nihonjin chegando no Brasil e como que foi a vida dele no começo aqui no Brasil. Os filhos, como que os filhos já começavam a se ver como brasileiros ou não, né, como brasileiros, como japoneses, como era essa relação deles em casa e fora de casa, da preservação da cultura ou da miscigenação, e os netos, como que já a terceira geração, né, dos japoneses aqui no Brasil, essa relação de são japoneses, já não se veem mais japoneses, a família já começa a ficar mais mestiça, né, mais misturada ali, alguns voltam para o Japão, coisa que a primeira geração não conseguiu, era o sonho da primeira geração e não conseguiu fazer, mas a terceira já faz o inverso, né? Sai do Brasil para ir para o Japão trabalhar. Enfim, tem temáticas muito interessantes. Se passa em São Paulo, então também contam por cima a construção do bairro Liberdade, que hoje a gente conhece como um bairro japonês, mas não era assim no início, né? E, enfim, interessantíssimo, vale a pena a leitura, principalmente para entender essa ideia do preconceito que os japoneses sofreram aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala ali de, né, daquela mesma ideia de pós-guerra, do pós-guerra, dessa ideia de eugenia, e coisa que não se é falado tanto nas escolas, ou pelo menos a gente não tinha tanta noção de que não é só o povo negro que sofre o preconceito no Brasil, mas os outros povos também, como os japoneses, os árabes, alguns italianos, né? Dessas vertentes que a gente não leva em consideração porque a gente acha que por ter a cor da pele branca já passa, sabe? Mas também tem essa discussão um pouco sobre o preconceito contra o japonês aqui no Brasil. Próximo livro foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Ai, gente, dava nada por esse livro. Eu li só por conta do hype, porque ele foi muito hypado um tempo atrás. Li só pra, tipo, ai, vou ver qual é que é. Me apaixonei. Me apaixonei. Também li para conhecer a Taylor Jenkins Reid. Agora já quero ler todos os livros dela, porque eu gostei muito da escrita. Não pensei que fosse gostar, porque eu achei que fosse uma coisa meio, tipo... Ai, como eu posso dizer? Ai, fugiu a palavra. Promíscua, né? Mas na verdade não. Conta a história da Evelyn lutando para se estabelecer como
artista, né, como atriz em Hollywood e de tudo que ela precisou fazer para chegar até lá, que envolvem esses 7 casamentos aí para ela se sair de uma realidade e alcançar o sucesso que ela tanto precisava, e aí sim viver a vida, o sonho que ela queria tanto, né. Olha, vale a pena a leitura. Eu não quero falar mais para não estragar, mas vale muito a pena a leitura. O livro é ela fazendo a bibliografia dela para uma escritora, né, para uma pessoa para redigir, e você fica muito intrigado do porquê que a Evelyn escolhe ela em específico para escrever a bibliografia, mas tudo é explicado no livro, e você se apaixona pela Evelyn, você entende, é uma mulher real. Claro que tem seus defeitos, ela tem os seus defeitos, ela não é pintada como a boazinha ou como a vilã da história, ela tem todas essas nuances que nós temos como seres humanos. A escrita, sim, gente, maravilhosa, perfeita. Quero ler mais da Taylor Jenkins Reid. Sim. O próximo é, foi o do Clube do Livro, mas ele não tá aparecendo aqui. Ou não foi? Ah, não, não foi. Não foi do Clube do Livro. Desculpa, tô loucona. Eu li o Antes do Agora, da Gleice Couto, que é um conto, ele é muito pequenininho, né? Já estava no meu Kindle há muito tempo, eu li, não gostei. Achei que. Não foi um final que eu gostaria. Ela trata sobre um relacionamento abusivo, onde o casal é abusivo entre si, e eu não gostei do final, não gostei da solução. Claro que é sei lá, às vezes o mais próximo do real, mas eu gostaria que tivesse tido um final diferente, como uma forma de saída mesmo, sabe? Para mostrar que existe uma outra opção, que você não precisa voltar para esse relacionamento, que não é a sua única opção. Enfim, não gostei por conta disso. O próximo foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Era um livro que eu queria ler há muito tempo. Ele ficou na promoção, comprei, li. E, gente, outro livro que me trocou muito, acredito que muito por conta das vivências mesmo. É, o rapaz, ele é filho de professor, e enfim, sou filha de professora, e ele tem muitas das vivências que eu tive com a minha mãe como filha de professora. Ele é filho de um casal de negros, e retrata toda a vida dos dois, do pai, da mãe, dele, como negros na sociedade do Rio de Janeiro. Inclusive, o pai dele é vítima de violência policial, né? Ele falece por conta de violência policial, e você fica indignada. Indignada com tudo, com as histórias, das vivências, dos cuidados que cada um deles precisou ter para sobreviver, para chegar onde chegou, né? E os cuidados que ele mesmo precisa ter, infelizmente, por conta da cor da pele. É como se isso fosse o mais importante, né? Como se a cor da pele dissesse o quão digno você é de tal profissão, quão digno você é de estar em tal lugar ou não. E aí, o avesso da pele é como um convite para que você olhe para além, né? Como se a gente virar a nossa pele do avesso, somos todos iguais. Então, por que, né, todas essas discussões, todo esse racismo, enfim, vale muito a pena para você ter o conhecimento de vida, da visão, né, do conhecimento de vida de uma pessoa negra no meio da nossa sociedade atual. O próximo também foi do Clube do Livro, do FN de junho, Os Óculos de Ouro. Esse é um livro de um autor italiano. Eu confesso que não foi o meu preferido das leituras até agora, mas é um livro interessante sim, tá? Ele conta a história de um médico ali meados dos anos 20, né, pós Primeira Guerra Mundial, um médico que também é homossexual numa sociedade onde ser homossexual é crime, enfim, merece a morte, o escárnio. E aí retrata a vida dele contada por uma outra de fora, né, por uma outra pessoa dentro dessa sociedade italiana ali. Então, desde a sua ascensão até a sua queda. É um livro interessante, principalmente para ver como que se era tratado essa questão ali, né, meados dos anos 20, falado por um judeu, então a gente também tem um pouco dessa ideia, desse começo, né, desse medo judaico ali pré-Segunda Guerra Mundial.
E o que ficou faltando pra mim, o que eu senti muita falta foi ver os sentimentos do Fadigat, sabe, os sentimentos desse médico que estava sendo excluído, esse médico homossexual, de como que era a vida na visão dele. Pra mim faltou isso no livro, mas acho que talvez possa ter sido muito por questão de costume de leitura, de ser sempre a personagem principal falando, ou um narrador que conhece, né, os sentimentos da personagem principal, e a gente não teve isso na, na história, o que pra mim fez muita falta, tá? Próximo foi Uma Família Feliz, de Rafael Montes. Gente, também já criei projeto de ler todos os livros do Rafael Montes. Merece o hype. Rafael merece o hype, tá? Comecei o livro achando que seria uma coisa, fui surpreendida com o final, não esperava de jeito nenhum. Você já começa pelo final, tá? O final é a mãe dentro do carro, desembestada na estrada, batendo o carro para que ela e a filha, né, a criança que está no carro, as duas faleçam. E você fica tipo, como que essa mãe chegou a esse ponto? É tudo super muito bem explicado no livro. É uma coisa, um terror psicológico, é terror mesmo, que você fica preso, alucinado, você quer terminar aquele livro, você quer saber como que elas chegam nesse ponto tão crítico da história, né? Vale muitíssimo a pena. Eu vi que tem filme, preciso assistir, não vi ainda. Esses já foram das minhas férias, tá? Então, também li Violeta, da Isabel Allende, outra recomendação de Paulo Hatz. Gostei do livro, não foi meu preferido, mas eu gostei. Ele conta 100 anos, né, de 1922 até 2022. Eu não entendi muito bem aonde se passa esse livro, não é falado. Eu sei que é na América Latina, mas não sei aonde. E conta a história da Violeta, né, perpassando por todos os grandes pontos que a gente teve aí de 1922 até 2022. E é uma vida muito interessante, é uma mulher empreendedora que casa, ela se separa, vive um grande amor, tem seus filhos, cria seus negócios, tem vários negócios, numa época onde a mulher não poderia ter o próprio dinheiro e ela consegue driblar e enfim, essas várias dessas coisas, ela acaba criando o neto também, e o livro é ela contando a história dela para o neto, para o Camilo. Ah, vale muito a pena, vale a pena ler. Não foi o meu livro preferido, porque tipo, não tem um clímax, uma reviravolta. Eu sou muito mais dos romances policiais, né? Então não tem nada disso no livro, é só realmente essa bibliografia inventada da Violeta com um pano de fundo dos eventos. Então foi muito interessante porque eu, particularmente, não sabia que tinha tido golpe militar em outros lugares que não fosse o Brasil. E aqui ela já fala que teve na Argentina e em outros lugares também que eu não sabia, e retrata como que foi isso nesses outros lugares, né? Então vale muito a pena também por questões históricas. O próximo também é indicação do Paulo Hatz, que é O Rio que Me Corta por Dentro. Deu pra perceber que sou o quê? Cada linha de Paulo Hatz. Que é um livro que se passa também ali numa cidadezinha de Fortaleza, onde o rio é o que liga todos os personagens, todas as histórias. E também achei muito interessante por essa ideia de ter esse rio ligando, né, conectando todas essas histórias. A mãe da personagem principal trabalha em Fortaleza, ela é engravida do patrão, tem o filho e leva essa criança para conhecer os avós, né, na cidadezinha lá da onde ela é de origem. A avó fica com essa criança para criar, mas ela vem todos os anos no Natal, passar as férias de Natal para visitar a família e visitar o menino que traz essas coisas, até que um ano ela não volta mais. E o menino fica com raiva da mãe, porque ele acha que a mãe tá passando os anos novos, né, seguintes na praia, por isso que não vem, e o sonho dele é ir atrás da mãe em Fortaleza, só que eles não sabem nada dela. No decorrer do tempo, ele se entende como homossexual, tem um romance com o melhor amigo dele, numa sociedade, numa cidadezinha,
onde isso é sentença de, né, para eles ali. Eles começam a viver esse romance, acabam entrando em atrito com a família vizinha, que é a família desse melhor amigo dele, é caçado de morte, e o final é satisfatório, assim, sabe? É uma chance ao amor, vale a pena também. O outro foi A Arte da Guerra para Mulheres Cristãs. Assim, li só pra, tipo, fazer check na minha listinha de livros cristãos para ler no ano. É interessante, mas ao mesmo tempo não me acrescentou nada, não lembro, não tenho nada de marcante para dizer sobre ele, para né, pra dizer, tipo, ó, vale a pena, não vale a pena ler, só cumpriu tabela. Depois de assistir os vídeos da Yamana sobre meta de leituras dela para esse próximo semestre, eu decidi que ia começar a ler alguns livros em inglês também para treinar o idioma. Peguei o da Frida McFadden, o Death Row, que é um livro curtinho, é meio que um conto dela, né? E dentro é uma série de 6 livros que são curtinhos assim. Vou ler todos em inglês, eu só li o primeiro. Muito bom, recomendo. Se você quer começar a ter uma leitura em inglês, eu achei a linguagem dela muito fácil, consegui compreender bem o livro e me conectei com a história. Então, é a história de uma moça que está no corredor da morte por ter assassinado o marido. E aí, só que ela afirma que ela não fez isso, né? Então tem toda essa história. Você vai revisitando a história dela, o casamento dela, a relação deles como casal, para entender se ela fez ou se não fez isso. E o final, para mim, é surpreendente, é chocante mesmo, vale a pena ler. Não vou falar mais nada para você ser tão surpreendido quanto eu fui. Também li de técnico, eu li o livro do Senac que fala sobre styling. Também foi um livro decepcionante para mim, porque eu esperava mais dele. Esperava algumas coisas mais técnicas, eu esperava algumas formas de fazer styling também que não foi dadas nesses livros. Achei uma leitura muito básica, que se você está começando na área é interessante. Mas como eu já tenho uma vivência, né, achei que foi assim, dinheiro jogado fora, basicamente. E no momento, a leitura atual é Os Sussurros, misturado com A Forma que os Cães Pensam. Misturado com esse aqui, né, com o Cão Senso. Esse aqui eu li bem pouquinho ainda, tá? Mas eu tô achando bem interessante porque desmitifica muitas formas de que a gente entende que o cachorro funciona, como por exemplo, eu preciso ser o alfa, e aqui tipo, não tem nada a ver com alfa, tá? Na real, eles têm relação de família mesmo, né? De pai, mãe, irmãos, que é o que eles buscam com a gente também. E esse do Os Sussurros, da Ashley Aldrin, também foi recomendação do Paulo Hacks. Do Paulo Hacks, tá? Eu estou presa no livro, na história, quero entender mais, quero saber o que aconteceu, quem é culpado, quem não é culpado, enfim. Mas tá me enchendo o saco, porque é tudo muito mimizento, assim. Do tipo, ai, se fulano não pode ficar pensando isso de mim, nossa, tem que tomar cuidado porque fulano vai ficar assim. Ai, sabe, isso me irrita. Mas a história é interessante, então são vizinhos, né? São acho que 4 casas, né? Vizinhas ali que têm suas vidas conectadas. A criança de uma delas sofre um acidente, fica no hospital e aí tem o desenrolar das outras histórias. Uma moça que não consegue ter filhos, mas o sonho dela é ser mãe. A outra que é mãe 100% do tempo e o casamento dela tá ruindo. Uma senhora de 80 e poucos anos que é esquecida na rua, basicamente. E este casal que tem 3 filhos, casamento perfeito, a vida perfeita, muito dinheiro, e que o filho acaba sofrendo um acidente, né? E aí a gente vai conhecendo a história deles ali, como todos eles se conectam. E eu estou interessadíssima para saber se foi um acidente ou se não foi um acidente, enfim, ver todos o desdobrar da história. Estou em 90%, falta pouco, terminarei hoje. Por isso que eu já coloquei nesse vídeo aqui também. Enfim, esse foi o saldo de livros lidos nesse primeiro semestre. Já quase bati minha meta, falta pouco, então passarei e dobrarei a meta provavelmente.
Se você gostou de algum livro, comenta aqui embaixo se você já leu, o que você achou. Se você quer saber mais, se bem que eu já, né, meio que dei resenha de cada um deles, mas se você quiser saber mais, deixa aqui nos comentários também. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever e nos vemos no próximo. Um beijo!